Olá, aquela notícia importante, a informação que pode fazer a diferença nas decisões que precisamos tomar, o serviço que pode facilitar o nosso dia a dia. Ajudar você a ter acesso rápido a tudo isso é o objetivo da equipe de jornalismo e muito mais. Para isso, usamos as mídias sociais: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp e o blog Jornalismo e Muito Mais, que você acessa através do endereço eleonorapascoal.com.br. Se desejar participar contribuindo com informações e notícias ou como assinante, envie um e-mail para jornalismoemuitomais@gmail.com. No WhatsApp, as postagens são diárias e você poderá pedir mais informação para o autor do texto. Aqui no YouTube, o nosso encontro será toda sexta-feira. Por favor, ative as notificações do canal. Na postagem de hoje, temos dois assuntos importantes. O primeiro é sobre o processo eleitoral. Na hora de votar ou justificar a ausência das urnas, o que é que se deve fazer? O próximo assunto é a aposentadoria. No próximo dia 1º de outubro começa a valer o Acordo Brasil-Estados Unidos. Mais de 500 mil de brasileiros que moram fora do Brasil se cadastraram na Justiça Eleitoral e podem votar para presidente. Os maiores colégios eleitorais do exterior estão em Portugal, Japão e aqui nos Estados Unidos. Na Flórida, são mais de 70 mil eleitores. Alguns deles vão votar em Orlando, onde pela primeira vez irá funcionar um posto de votação no iDrive NASCAR. Para esclarecer dúvidas, o novo cônsul adjunto do Brasil em Miami, Leonardo Rabelo, responde com exclusividade para Jornalismo e Muito Mais perguntas que foram enviadas para a nossa redação. E a primeira pergunta é: o brasileiro que transferiu o título de eleitor para o exterior, mas no dia da votação está fora do seu domicílio eleitoral, pode votar em trânsito? Como justificar a ausência? Não existe essa modalidade de voto em trânsito no exterior. Se o local de votação dessa pessoa for Miami ou Orlando, ela não estiver na cidade em que seja o seu local de votação, ela não poderá votar em trânsito. Terá, portanto, que justificar. A justificativa será exclusivamente online, por meio do sistema Justifica, que fica hospedado no site do TSE. Então, as eleições vão ocorrer no dia 7 de outubro. A partir do dia 8, as pessoas podem fazer a justificativa e o prazo será até o dia 6 de dezembro. Então, são 2 meses para fazer a justificativa. O brasileiro que estiver, por exemplo, passeando no exterior no dia da eleição, como ele deve fazer para justificar o voto? Aquele brasileiro que mora no Brasil e que no dia das eleições estiver aqui no exterior e não puder votar, quando retornar ao Brasil, ele terá até 1 mês para fazer a justificativa e ele vai precisar consultar o site do TSE para saber como fazer essa justificativa, porque o procedimento varia de estado para estado. Se o eleitor ficar muito tempo fora do Brasil, como por exemplo um estudante universitário, qual é o prazo para justificar? Mas ele tem até 1 mês após o término do seu período de estudos. É 1 mês, assim, se ele voltar daqui a 1 ano, voltar em 2019, o prazo vai contar a partir do momento do retorno dele para o Brasil, da data de retorno. Então, ele terá 1 mês para fazer essa justificativa e não ficar em débito com a Justiça Eleitoral. Quem precisa se atentar ao prazo de 2 meses após o término das eleições são aqueles brasileiros que moram no exterior e que transferiram o título para o exterior. Quem não transferiu o título depois da votação do dia 7 de outubro vai poder transferir para votar no segundo turno? Não será possível. O processo de recadastramento ele só reiniciará a partir do dia 5 de novembro. Então, para essas eleições, quem não transferiu o título não tem como votar mais. Quem mudou para o exterior pode decidir se quer ou não votar? O que é importante destacar é que o voto ele permanece obrigatório, mas
Caso o eleitor deixe de votar em 3 eleições, ele terá o seu CPF suspenso. Quem mudou para o exterior não tem prazo para transferir o título, mas, se não votar ou justificar, perde o CPF e fica impedido de tirar passaporte? Não fica impedido de tirar passaporte se estiver no exterior. O voto só é facultativo naqueles casos previstos em lei. Adolescentes, né, jovens entre 16 e 18 anos, os que têm mais de 70 anos e os analfabetos. Esses são as pessoas cujo voto é facultativo. Os demais permanecem obrigados, sim. Aquelas pessoas que estão, por exemplo, nos Estados Unidos e têm green card ou que optaram pela cidadania em outro país, são obrigadas a votar? Sim, ele permanece cidadão brasileiro, a não ser que ele solicite a desnaturalização, né? A não ser que ele deixe de ser um cidadão brasileiro. Mas se ele permanecer cidadão brasileiro, o voto permanece obrigatório. Como o eleitor pode localizar o local de votação? É preciso consultar o site do TSE. Lá existe um campo local de votação, em que o eleitor vai colocar os seus dados para identificar exatamente qual será o seu local de votação. Aqui no estado da Flórida são 2 locais, né, em Miami. O local de votação aqui em Miami será no Miami-Dade College, downtown. E em Orlando será na iDrive NASCAR, onde o consulado faz os consulados itinerantes, né, organiza os consulados itinerantes. Então já é um local conhecido da comunidade brasileira. São esses 2 locais de votação. Quem tiver dúvidas, consulte o site do TSE. Como obter o título? Pode ser baixado na Apple Store ou na Play Store da Google. A pessoa baixa para o seu celular e lá no e-título você também pode checar o seu local de votação. É muito importante salientar que esse é o primeiro ano em que Orlando será local de votação aqui na Flórida. E aqueles eleitores que estão cadastrados para votar em Miami e que não fizeram o seu recadastramento e alteraram o seu local de votação para Orlando, o local de votação dessas pessoas permanecerá Miami. É muito importante salientar que a transferência para Orlando não foi uma transferência automática. Não foi feita a transferência de acordo com o local de residência das pessoas. Quem não tem ou não retirou o título pode votar? Pode votar somente com documento brasileiro de identificação, isso é importante. Ou passaporte, ou a carteira de habilitação, ou o RG, carteira de trabalho, carteira profissional, OAB, qualquer documento brasileiro. Isso é importante porque algumas pessoas aparecem com documento americano, com driver's license, com ID americano, passaporte de outra nacionalidade, isso não será aceito. O segundo ponto, então, somente com documento de identificação é possível votar. O segundo ponto é o seguinte: aqueles que querem retirar o seu título de eleitor, que não fizeram ainda, em Miami, poderão retirar no dia da votação. O consulado vai levar todos os títulos que estão aqui no consulado, das pessoas que fizeram o recadastramento e não vieram pegar. Esses títulos vão para o local de votação, Miami-Dade College, e quem quiser poderá retirar esses títulos lá no local. Quem vota em Orlando e quer retirar o seu título de eleitor, ele vai precisar enviar um e-mail para o endereço eleitoral.miami@itamaraty.gov.br solicitando que o seu título de eleitor seja levado para Orlando para que ele possa retirar no dia da votação. Agora, atenção que esse e-mail ele tem que ser enviado no máximo até o dia 30 de setembro. Quais são as orientações que o senhor quer reforçar para o eleitor? O consulado não estará aberto no dia das eleições. O local de votação em Miami será no Miami-Dade College. O consulado não receberá justificativa.
Então, é muito importante que as pessoas tenham presente isso, não venham ao consulado no dia, no dia da votação. No dia da votação também é importante, as pessoas podem usar a camisa do candidato, do partido, podem usar boné. Todas as manifestações individuais de apoio a um candidato, a um partido, são permitidas no local de votação, inclusive. A boca de urna, essa é uma pergunta, tô entrando nesse tema, porque é uma pergunta, às vezes, um pouco recorrente, né? A boca de urna permanece proibida, então as pessoas não podem constranger outros eleitores a votar num determinado candidato, num determinado partido, no local de votação, no entorno do local de votação, não será permitida a boca de urna. As pessoas podem entrar com aparelhos eletrônicos, com celular, no local de votação, somente não será será permitido fotografar a urna eletrônica, fotografar o voto. Na cabine de votação não será permitido o uso de aparelho eletrônico. Uhum. Mas nos demais lugares, no local de votação, enfim, nas dependências, sim. O horário de votação vai seguir o fuso horário do Brasil ou vai seguir o fuso horário daqui? Vai seguir o fuso horário daqui, entre as 8 e as 5 da tarde, às 8 da manhã e às 5 da tarde. É sempre horário local. Uhum. Mais informações você encontra no nosso blog Jornalismo e Muito Mais, cujo endereço é eleonorapascoal.com.br, e vai encontrar também o modelo do requerimento que deve ser preenchido para justificativa de voto quando o título de eleitor não for transferido para o atual país de residência. Então, não se esqueça. O primeiro turno da eleição é dia 7 de outubro, domingo. As sessões eleitorais do exterior obedecem ao horário local. E no site tse.jus.br você confirma o endereço onde a mesa de votação estará instalada. As informações que você acabou de assistir aqui no Jornalismo e Muito Mais podem ser lidas no nosso blog Jornalismo e Muito Mais, cujo endereço é eleonorapascoal.com.br. Não esquece, Pascoal é com CH. Ou na nossa página do Facebook /Jornalismo e Muito Mais. Tudo juntinho. Esta semana, o Banco do Brasil Américas e Central Florida Brazilian American Chambers of Commerce trouxeram para Orlando os advogados da Loyal Consulting, que explicaram aos brasileiros como irá funcionar o novo Tratado Brasil-Estados Unidos de Previdência Social. Os advogados também fizeram um alerta sobre a necessidade de monitorar nossa vida fiscal no Brasil por pelo menos 5 anos depois de ter sido feita a saída definitiva do país. E falaram dos cuidados que se deve ter mesmo depois de termos entregue nossa última declaração de imposto de renda. Nós, do Jornalismo e Muito Mais, estivemos no Banco do Brasil Américas acompanhando a palestra e aproveitamos para conversar com os especialistas. A partir de hoje, você vai ficar por dentro de temas como herança, inventário, imposto de renda, conta bancária, impostos e taxas e da nova regra de aposentadoria para quem trabalhou no Brasil e nos Estados Unidos. Bem, e para começar essa série de reportagens, o tema de hoje é aposentadoria, previdência social e o acordo bilateral Brasil-Estados Unidos. O Brasil tem hoje acordos previdenciários com Portugal, Luxemburgo, Japão, Itália, Grécia, França, Espanha, Chile, Canadá, Cabo Verde, Bélgica e Alemanha. E agora passa a ter também acordo previdenciário com os Estados Unidos. A nova regra começa a valer a partir desta segunda-feira, dia 1º de outubro. Vai facilitar a concessão de benefícios para cerca de 1,5 milhão de brasileiros que trabalham nos Estados Unidos e para 35 mil trabalhadores norte-americanos que atuam no Brasil. O advogado Carlos Ura explica que o acordo internacional prevê amparo para incapacidade permanente ou temporária para o trabalho, acidente de trabalho e doença profissional, morte, reabilitação profissional, velhice e tempo de serviço. Ele poderá somar os benefícios da Previdência Social
que ele contribuiu no Brasil com a Previdência ou a Seguridade Social dos Estados Unidos para fins de quê? Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez. Também o evento morte, pensão por morte, para os seus dependentes. Outro benefício também seria para o empregador ou empresário. No caso aí, vai evitar a bitributação. Isto é, no caso de um brasileiro ser deslocado para os Estados Unidos, a empresa responsável por esse trabalhador, ela vai dar a esse trabalhador um certificado, chama Certificado de Deslocamento Temporário, que equivale para 5 anos. E durante esses 5 anos, a empresa brasileira irá somente recolher as contribuições sociais no Brasil, evitando assim as contribuições nos Estados Unidos. Antes de encerrar, queremos lembrar que o requerimento de justificativa para quem não transferiu o título de eleitor para o país onde está morando, você encontra no nosso blog Jornalismo e Muito Mais. O endereço é eleonorapascoal.com.br. Lembrando que Pascoal é com CH. Para entregar a justificativa, você deve entrar no site do TRE do seu estado e verificar se o envio deve ser feito pelo correio ou pela internet. Bem, esperamos que as informações postadas aqui tenham sido úteis para você. Por favor, não esqueça de habilitar as notificações do canal, curtir e compartilhar. E se tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva para nós. O e-mail é jornalismoemuitomais@gmail.com. E lembre-se, temos um encontro marcado na próxima sexta-feira com mais notícia, informação e serviço. A equipe de Jornalismo e Muito Mais agradece a sua atenção.